Terra, nosso lar no vasto cosmos, é o único planeta conhecido a abrigar vida. Ao longo dos milênios, a Terra tem sido objeto de fascínio, estudo e especulação. A história do nosso planeta é complexa e fascinante, abrangendo desde a formação inicial até a evolução contínua de seus sistemas biológicos e geológicos. Vamos explorar tudo o que já se falou e descobriu sobre a Terra. Formação e evolução inicial. Origem: 4,5 bilhões de anos atrás a Terra se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos a partir da nebulosa solar, um vasto disco de gás e poeira que também deu origem ao Sol e ao restante do sistema solar. Partículas de poeira se agregaram devido à gravidade, formando corpos maiores que eventualmente se fundiram para criar planetas. Teoria do impacto gigante. Acredita-se que a Lua tenha se formado após um impacto gigante entre a Terra primitiva e um protoplaneta do tamanho de Marte, chamado Theia. Esse evento ocorreu há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás e resultou na ejeção de material que se reuniu para formar a Lua. Estrutura interna da Terra. Núcleo. O núcleo da Terra é dividido em duas partes: o núcleo externo líquido, composto principalmente de ferro e níquel, e o núcleo interno sólido, feito principalmente de ferro. O movimento do núcleo externo gera o campo magnético da Terra. Manto. O manto é a camada intermediária entre o núcleo e a crosta. É composto por rocha sólida, mas com capacidade de fluir lentamente ao longo do tempo, o que é crucial para a tectônica de placas. A crosta terrestre é a camada mais externa, onde vivemos. Ela é composta de rochas sólidas e é subdividida em crosta continental e crosta oceânica, com a crosta continental sendo mais espessa e menos densa. Placas tectônicas. A litosfera da Terra, a camada rígida exterior, é dividida em várias grandes placas tectônicas que flutuam sobre o manto subjacente. O movimento dessas placas é responsável por terremotos, formação de montanhas e atividade vulcânica. Deriva continental. A teoria da deriva continental, proposta por Alfred Wegener no início do século XX, sugere que os continentes da Terra já formavam um supercontinente chamado Pangeia, que se fragmentou e derivou para suas posições atuais ao longo de milhões de anos. Ciclos supercontinentais, ao longo da história. Geológica. A Terra passou por ciclos de formação e fragmentação de supercontinentes, como Pangeia, Rodinia e Colúmbia. Atmosfera e clima. Composição atmosférica. A atmosfera da Terra é composta principalmente de nitrogênio, 78%, e oxigênio, 21%, com traços de argônio, dióxido de carbono, vapor d'água e outros gases. A presença de oxigênio é resultado da fotossíntese realizada por organismos fotossintéticos ao longo de bilhões de anos. Camadas da atmosfera. Troposfera, a camada mais baixa, onde ocorrem todos os fenômenos climáticos e onde vivemos. Estratosfera, contém a camada de ozônio, que absorve a maior parte da radiação ultravioleta do Sol. Mesosfera, onde ocorrem a maioria das queimas de meteoros. Termosfera, onde ocorrem as auroras e onde as órbitas baixas de satélites se situam. Exosfera, a camada mais externa, que gradualmente se funde com o espaço interplanetário. Efeitos de estufa. A Terra possui um efeito estufa natural, onde gases como dióxido de carbono e vapor d'água retêm parte do calor do Sol, mantendo a temperatura da Terra adequada para a vida. Idades do gelo. A Terra passou por várias eras glaciais, onde grandes partes do planeta estavam cobertas de gelo. Essas idades do gelo são causadas por variações na órbita da Terra, mudanças na composição atmosférica e na distribuição de continentes e oceanos. Mudança climática. A partir da Revolução Industrial, a emissão de gases de efeito estufa aumentou significativamente, levando ao aquecimento global, que é uma mudança no clima da Terra associada ao aumento das temperaturas médias. Hidrosfera e ciclo da água. Oceano global. Cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água, principalmente nos oceanos. Os oceanos são essenciais para a regulação do clima e são o habitat de uma vasta diversidade de vida. Ciclo da água. A água na Terra circula continuamente através do ciclo da água, que inclui processos como evaporação, condensação, precipitação, infiltração e escoamento. Este ciclo é crucial para a manutenção da vida, a regulação do clima e a formação de paisagens. Geleiras e calotas polares. As geleiras e as calotas polares contêm a maior parte da água doce da Terra. Durante as eras glaciais, essas geleiras se expandem, e em períodos interglaciais, elas retraem.
Biosfera e evolução da vida. Origem da vida. A vida na Terra começou há mais de 3,5 bilhões de anos, com formas de vida unicelulares. A atmosfera primitiva da Terra, rica em compostos como metano, amônia e vapor d'água, pode ter fornecido as condições necessárias para o surgimento da vida. Evolução. A teoria da evolução, proposta por Charles Darwin, explica como as espécies mudam ao longo do tempo por meio da seleção natural. A diversidade da vida na Terra, desde micro-organismos até plantas e animais, é resultado de bilhões de anos de evolução. Extinções em massa. A Terra passou por várias extinções em massa, eventos nos quais uma grande porcentagem das espécies vivas foi extinta. As causas incluem impactos de asteroides, erupções vulcânicas massivas e mudanças climáticas drásticas. A mais famosa é a extinção do Cretáceo-Paleógeno, que levou ao fim dos dinossauros há cerca de 66 milhões de anos. Diversidade da vida. Hoje, a Terra abriga milhões de espécies, muitas das quais ainda não foram descritas. A vida se diversificou em uma infinidade de formas, adaptadas a praticamente todos os ambientes do planeta. Geologia e paisagens. Formação de montanhas. As montanhas se formam principalmente através de processos tectônicos, como a colisão de placas continentais. Exemplos incluem o Himalaia, formado pela colisão da Índia com a Ásia, e os Andes, formados pela subducção da placa de Nazca sob a placa sul-americana. Vulcanismo. Os vulcões são aberturas na crosta terrestre onde o magma do interior da Terra chega à superfície. Eles podem formar ilhas, como o Havaí, montanhas, como o Monte Fuji, e planaltos. Erosão e sedimentação. Ao longo do tempo, as forças de erosão, como vento, água e gelo, desgastam as rochas e formam paisagens como vales, cânions e deltas. A sedimentação ocorre quando partículas erodidas são depositadas em novas áreas, formando camadas de sedimentos que eventualmente se transformam em rochas sedimentares. O papel do ser humano. Civilização e impacto ambiental. Os seres humanos, uma espécie relativamente recente na história da Terra, têm um impacto significativo no ambiente. Desde a agricultura até a industrialização, nossas atividades têm alterado o clima, destruído habitats e causado a extinção de muitas espécies. Desenvolvimento tecnológico. A invenção da agricultura permitiu que as sociedades humanas florescessem e se expandissem. Com a Revolução Industrial, o uso de combustíveis fósseis e a mineração alteraram a superfície da Terra e a composição atmosférica. Urbanização e infraestrutura. A construção de cidades, estradas, barragens e outras infraestruturas humanas mudou drasticamente a paisagem da Terra e modificou os ciclos naturais, como o ciclo da água e o ciclo do carbono. Mudança climática e sustentabilidade. Aquecimento global. O aumento da emissão de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, tem causado o aquecimento global. Este fenômeno está associado ao derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, mudanças nos padrões climáticos e eventos climáticos extremos. Sustentabilidade e conservação. A conscientização crescente sobre os impactos das atividades humanas levou ao desenvolvimento de práticas mais sustentáveis. Isso inclui a conservação de ecossistemas, uso responsável de recursos naturais e mitigação das mudanças climáticas através de energias renováveis e políticas de redução de emissões. Exploração espacial e observações da Terra. Satélites e monitoramento. Os satélites orbitando a Terra permitem o monitoramento do clima, mudanças na cobertura de gelo, desmatamento e muitos outros aspectos. Eles são ferramentas essenciais para a ciência da Terra e para a previsão de desastres naturais. Missões espaciais. A exploração espacial, como a missão Apollo e a Estação Espacial Internacional, ampliou nosso entendimento sobre a Terra, especialmente em termos de sua relação com o Sol e o clima espacial. Fotografias icônicas. Imagens como a Blue Joyride tirada pela Apollo 17 e a Geartrizik tirada pela Apollo 8, são símbolos poderosos da fragilidade e beleza do nosso planeta, e inspiraram movimentos ambientais em todo o mundo. Conclusão. A Terra é um planeta complexo e dinâmico, com uma história rica que continua a evoluir. Desde sua formação há bilhões de anos até os desafios atuais de sustentabilidade, o estudo da Terra abrange uma vasta gama de disciplinas científicas. A compreensão da geologia, clima, biodiversidade e o impacto humano é crucial para garantir um futuro sustentável para as gerações futuras. A Terra é o único lar que conhecemos, e sua preservação é essencial para a continuidade da vida.
Se gostou do assunto, dê seu like, compartilhe, se inscreva no canal para que chegue a mais pessoas e deixe um recado sobre o assunto. Muito obrigada e até mais.